Pessoal, nessa aula nós vamos falar um pouquinho a respeito da lei dos senos. A lei dos senos, ela funciona desse jeito aqui, ó. Imagina que eu tenho um triângulo qualquer. Nesse triângulo qualquer lá, nós temos os vértices A, B e C. Vou chamar aqui de A, de Bzinho e de Czinho. Nossa, professor, que original. Aqui eu vou chamar de alfa, eu vou chamar de beta e aqui eu vou chamar de gama. A lei dos senos vai falar assim para nós, ó, sempre o oposto. A gente sempre vai pegar o oposto ao ângulo. Sempre o oposto ao ângulo. Sempre o oposto ao ângulo. Sempre o oposto ao ângulo. Professor, você vai ficar repetindo sempre o oposto ao ângulo? Vou ficar repetindo. Sempre o oposto ao ângulo. Ó, o A dividido, sempre o oposto ao ângulo, sobre o seno do ângulo oposto. Ah, por isso você está falando do ângulo oposto, professor? É. Então é A sobre o seno de alfa. Vai ser igual ao nosso B sobre o seno do ângulo oposto. Então, seno de beta, que vai ser igual ao o C sobre o seno de gama, que é o ângulo oposto. Então, a gente sempre vai começar pelo oposto. Sempre pega o oposto pelo seno do ângulo. E a gente ainda pode falar que se tiver uma circunferência circunscrita no triângulo, vamos fingir que está circunscrita, bonitinho lá, nós temos que, se tiver o raio dessa circunferência, tudo isso daqui ainda vai ser igual a 2 vezes o raio. Pode ser que apareça aí nos exercícios esse tipo de continha para a gente fazer. E isso, pessoal, nós vamos usar pra caramba para resolver os exercícios. Olha só o exercício que vai aparecer para nós. Ele fala assim, ó, no triângulo ABC temos que AC é igual a 8, o ângulo de A é igual a 60 graus, o ângulo de M é igual a 45 graus e ele pede para calcular o BC. Então, olha só como que vai ficar aqui. Ele falou o triângulo ABC, então não deu desenho nenhum. Nós só vamos colocar aqui, ó, A, B e C. Aí ele falou que o ângulo de A é igual a 60 graus, então a gente coloca 60 graus, aquela coisa toda. Aí nós vamos colocar o ângulo de B, que é 45 graus. E ele pede para calcular o nosso BC. Então vou colocar aqui que aqui é X. E ele ainda falou que o AC é igual a 8. Então, bem facinho esse exercício, né? Só aplicação de fórmula. Se a gente pegar, ó, sempre o oposto, ó, sempre o oposto pelo ângulo, sempre o oposto pelo ângulo. Então nós vamos ter, vou colocar primeiro o X. Vai ficar X sobre o seno de 60 graus vai ser igual ao 8 sobre o seno de 45 graus. Mas olha só, pessoal, para resolver essa continha, nós vamos ter que relembrar a nossa tabelinha lá dos ângulos notáveis. Que se a gente fizer aqui do ladinho vai ser como? Nós temos o seno, o cosseno e a tangente. Os ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus. Aí colocando aqui, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Raiz em cada um. Embaixo, raiz de 3 sobre 3. 1 e raiz de 3. Como nós queremos o seno de 60 graus, ó, batalha naval. Quem que vai ser? Raiz de 3 sobre 2. Então a gente vai colocar que é x sobre raiz de 3 sobre 2. E agora do outro lado, 8 dividido pelo seno de 45. Ó, batalha naval mais uma vez. Esse cara com esse cara, raiz de 3, raiz de 2 sobre 2. Pessoal, tem 2 dos dois lados, então ó, posso cortar tranquilamente esse carinha aqui. E agora? Vai ficar x sobre raiz de 3 igual a 8 sobre raiz de 2. Joga lá para cima, multiplicando, o raiz de 3. Não precisa nem fazer cruzadinha, porque daí já está isolado o x. Então vai ficar x igual a 8 raiz de 3 sobre raiz de 2. Da nossa aulinha de racionalização, dá para tirar esse 2 aqui de baixo. Multiplica embaixo e em cima por raiz de 2. Aí aqui é uma raiz só, então vai ficar raiz de 6. X igual a 8 raiz de 6 dividido por 2, que é a racionalização. Simplifica esse cara com esse cara. E o x é igual a 4
raiz de 6. Como ele deu unidade, ele falou que esse 8 aqui está em metros, nós vamos colocar aqui a resposta em metros também. Pessoal, agora imagina que esse mesmo exercício, só que ao invés do ângulo em A for 60 graus, nós vamos colocar que ele vale 120 graus. Como que vai ficar essa continha aqui? Olha só, se a gente fizer 120 graus, vou colocar aqui 120 graus, que é o vértice A, B e C. Nós temos que aqui é 8, ele quer saber quanto vale o BC, e aqui 45 graus, correto? Maravilha! A gente sempre pega o oposto, sempre o oposto. Esse cara com esse cara, aí vai ficar o x sobre o seno de 120 graus, igual o nosso 8 dividido pelo seno de 45 graus. Olha a importância da gente saber o círculo trigonométrico. Primeira coisa, quem que é o suplementar de 120? É o 60, professor. Se nós temos que é 120 mais alfa, que é igual a 180 graus, isso significa que passa para o lado de lá, o alfa é igual a 60 graus, 180 menos 120. Então, se a gente pegar o círculo trigonométrico, como o seno é esse carinha aqui, é o eixo y, o seno de 60 graus vai ser equivalente ao de 120 graus. Então, ó, a cobrinha vai subir bem no eixo aqui. Então, os dois valores são iguais. Só que a gente já fez essa conta aqui, que é do exercício anterior. Olha lá. A diferença é que aqui a gente usou 60, mas como o seno de 60 graus é igual ao seno de 120 graus, que os dois são suplementares, eu nem preciso fazer a conta novamente. Eu só vou chegar aqui e vou falar assim, ó, o x é igual a 4 raiz de 6 metros, sem fazer conta nenhuma. Se eu quiser fazer a conta, é só eu substituir os valores, que vai dar exatamente o mesmo valor. Olha só um outro exercício que vai aparecer aí para nós. Ele fala assim, ó, calcule a medida do ângulo AC do triângulo ABC, sabendo que o lado AB mede 10 raiz de 2 centímetros. E ele dá o desenho para a gente aqui. Eu vou passar o desenho para cá. Ele fala assim, ó, tem um triângulo lá, aquela coisa toda. Bonitinho, vamos fingir que ele está perfeito. Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. E ele fala assim, ó, aqui vale 30 graus e aqui vale 105 graus. E lá do enunciado, ele falou para a gente que o AB vale 10 raiz de 2. E ele pede para a gente calcular o AC, que é esse carinha aqui, ó, o X, vou chamar de X. Ah, professor, mas você falou que é sempre o lado oposto com o ângulo não sei o que, não sei o que. Então, pessoal, ó, ele, como é sempre o oposto, a gente tem que pegar esse ângulozinho aqui, ó. É sempre o oposto, sempre o oposto. Mas, professor, a gente não tem esse ângulo. Claro que tem, porque, ó, se a gente tem esse e tem esse, a gente não tem que o somatório dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180? Tem. Então faz lá, ó. Alfa mais 105 graus mais 30 graus tem que ser igual a 180 graus. Esse cara aqui, ó, 135. Então, a alfa vai ser igual a 180 menos 135. 180 menos 135, alfa igual a 45. Agora dá para fazer. Porque, ó, a gente tem esse oposto e tem esse oposto. Então, pela lei dos senos, vai ficar x sobre o seno de alfa, que a gente achou que é 45 graus, vai ser igual o 10 raiz de 2 dividido pelo seno de 30 graus. Aí nós temos que raiz de seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, x raiz de 2 sobre 2 igual 10 raiz de 2. Seno de 30 graus é o meio lá da nossa tabelinha.
Opa, tem 2 dos dois lados, posso cortar. Vai sobrar aqui para a gente só o x sobre o raiz de 2 igual a 10. Raiz de 2 sobre 1, que eu não preciso nem colocar. Pego esse cara, ó, tá dividindo, passo multiplicando. Então, o x vai ser igual a 10 raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é o próprio 2, porque a raiz de 2 ao quadrado a gente pode cortar a raiz. Então, vai ficar 10 vezes 2 e o x, portanto, x igual a 20. 20 o quê? Bom, no enunciado, ele falou que esse carinha aqui é centímetros. Então, aqui embaixo, a resposta, 20 centímetros. Essa é a resposta do nosso exercício.